E da dona Ah, do Eunice, avivamento. que ela falou que está tendo um grande É verdade. avivamento nos Estados Diz que Unidos. tem uma Isso, igreja 100 horas lá que o culto começou. É perfeitamente possível. Em qualquer lugar onde vai acontecer, onde o Espírito Santo de Deus quiser. Se o Espírito Santo de Deus quiser que hajam, que pessoas se movam na direção que ele quiser, porque o próprio Jesus falou que ele faz o que ele quiser. Ele falou com Nicodemos isso. O Espírito vai, ele assopra, como o vento, ele assopra onde quer. Então, a questão do avivamento é que o avivamento ele precisa acontecer primeiro na minha vida. Eu preciso estar à disposição de Deus, em Cristo, vivendo para Cristo. E o que Deus fizer comigo é um avivamento. Agora, o avivamento que ela deve estar se referindo é um avivamento de igreja, um avivamento assim, coletivo. Eu penso que seria maravilhoso que acontecesse. Né? Agora, eu não posso controlar isso. Eu só me coloco à disposição de Deus, me curvo a Ele e Ele faz o que Ele quer com a minha vida, com o meu tempo. Então, se for do desejo de Deus e uma igreja estiver à disposição dele, isso vai acontecer. Então, é até desejável que aconteça, em nome de Jesus, né? pastor, outra pergunta para o Tá. senhor, assim, pastor, a salvação ela é eterna? A partir do momento que a pessoa aceita, ela é eterna? Ou quando a pessoa pode perder a salvação? Muito bem. Então, vamos... É uma boa pergunta. Obrigado aí. Ótimo. É até bom para esclarecer. É, vamos pensar um pouquinho do ponto de vista de Deus. A salvação é um presente de Deus, não é mérito meu. Não existe nada que eu possa fazer, inclusive para agradar a Deus, para Ele olhar para mim e falar: essa pessoa merece salvação. Nem hoje, nem nunca, nem ninguém. Então, a salvação é um presente de Deus. Gratuito. É gratuito. É que a gente chama de graça. Mas não querendo desmerecer o preço, porque o preço foi alto, foi a morte de Cristo. Então, entendo esse presente e eu aceitando esse presente, como é que eu aceito esse presente? Eu simplesmente preciso crer que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e que os meus pecados foram pagos por ele lá na cruz e agora arrependido dos meus pecados da minha velha vida, eu vou viver para ele buscando a santidade. Eu não atinjo isso, mas eu busco em gratidão a ele. Muito bem. Dito isso, a salvação é eterna, não se perde. Agora, existem perguntas derivadas. Mas, por exemplo, e uma pessoa que a gente conhece lá, estava na igreja cantando, pregando, e essa pessoa, ela agora está vivendo numa vida longe de Deus, porque a gente conhece pessoas assim. Então, primeiro, eu não posso julgar, mas vou dizer duas hipóteses. A primeira hipótese que eu acredito muito é que essa pessoa, ela de fato não entendeu a salvação de Deus. Ela não teve uma mudança na vida dela. Ela não entregou o seu coração para Deus e deixou ele seguir. Ela fez isso com alguma restrição, alguma coisa. Mas a gente tem na Bíblia uma história muito legal que vai ajudar a gente a entender isso. É a história do filho pródigo. Jesus conta essa história e diz que tinha um homem que tinha dois filhos. Um filho pegou a herança e foi embora. Estou resumindo bastante, porque eu quero trazer nesse contexto. Aquele moço que foi embora, ele era filho desse pai, ele foi embora, fez um monte de coisa errada, o pai nunca deixou de amá-lo, e em determinado momento, esse moço, ele caiu em si. Ele percebeu que o que ele estava fazendo estava totalmente errado. E o que ele fez? Voltou para a casa do pai. E ele voltou arrependido, pediu perdão, o pai o perdoou, deu uma festa para ele. A história continua, vou parar por aqui. Mas a questão é, uma pessoa, esse rapaz da história nunca deixou de ser filho. Não importa o que ele fez, o pai continuou amando e querendo que ele caísse em si e voltasse. Isso aconteceu. Então, nesse caso, esse moço nunca deixou de ser filho. Então, aquilo que ele tinha, ele só não tinha percebido a importância de estar junto com o pai. Aonde que eu quero chegar? Que nesse caso aí, a pessoa nunca perdeu a salvação, nunca deixou de ser filho. Ele é que não tinha consciência do presente que ele já tinha recebido, que o presente não era o dinheiro, não era a benevolência, a graça, o fato de ele poder participar de festas. Era a presença do pai.
era estar na casa do Pai. Então, nesse caso, eu continuo dizendo, a salvação você não perde. A salvação é eterna. Você aceitou a Cristo, apesar de você vai para o céu. Ódio, mágoa, prepotência. No caso dessa pessoa, É. muito bem. Isso aí, ela só vai ficar doente se ela tem a salvação. Isso vai trazer doença, tristeza para ela. E em um momento que ela vai perceber que ela está no caminho errado. Ela não deixou, o que a gente chama, o nome que a Bíblia dá para essa situação é um crente carnal. Como que é isso daí? Tem o crente espiritual e o crente carnal. É Paulo que fala isso, o apóstolo. Então ele diz assim, que existem pessoas que não vivem pelo espírito, que vivem pela carne. As coisas da carne, quando fala carne eu quero dizer as coisas da natureza humana, para ficar mais fácil de entender, essas pessoas vivem voltadas para as coisas da natureza humana. Mesmo tendo o Espírito de Deus e a salvação, elas não entenderam isso. Agora, as pessoas espirituais que estão voltadas para Deus, para as coisas de Deus, elas estão vivendo uma vida de plenitude da vontade de Deus, porque Deus não quer que a pessoa viva nessa vida aí. Então é possível ter ódio, rancor? É possível, mas não é desejável. Seria muito melhor para essa pessoa ela perceber. Eu vou dar um outro exemplo. Claro que o exemplo não é muito bom, mas Pedro andou com Jesus. Né? Pedro andou com Jesus. Todo o ministério de Jesus. Tem um amigo aqui que chama Pedro, a gente está brincando. O Pedro e o Ismael que estão aqui. Aí, o Pedro andou com Jesus por 3 anos, mas ele não era convertido. Ele, inclusive, deu respostas certas, né? Tu és o filho do Deus vivo e tal. Mas ele não tinha entendido ainda a preciosidade de Jesus na vida dele. Quando ele negou a Jesus... Mas quando Jesus olhou para ele, ele viu que o carinho de Jesus. Ele até ficou triste, disse que ele chorou amargamente. E uma coisa linda da Bíblia é que depois Jesus encontra com Pedro, já depois de ressurreto, e fala com Pedro, Pedro, você me ama? Fala isso 3 vezes. E é exatamente as 3 vezes que Pedro negou. E Pedro, então, a gente percebe que agora, depois dessa conversa com Jesus, ele é um outro Pedro agora. Ele está diferente. Então, a resposta é, pode ter, mas não deveria. Né? A pessoa que deveria tomar consciência e viver a plenitude da presença do Espírito Santo de Deus na vida dela, vivendo para a glória de Deus. E ela não faz isso. É triste, mas acontece. O pastor, tem muita gente assistindo a gente, hein? Que bom. Olha aqui, ó. A Celina. Celina um abraço. Ladeia. Era isso Ladeia. mesmo. O Jerônimo. Olha o Jerônimo do nosso. É o nosso amigo, né? Muito bom, prazer. Ele também tá prestigiando a gente aqui. A Lídia Mara. Graça e Paz. O César. O Antônio Miguel Bento, Matheus Soler,